tema da pregação hoje é: você está servindo a Deus de qualquer jeito? Malaquias capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus: sacerdotes, essa advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvirdes com atenção e não dispuseres o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Destruirei a vossa descendência e esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançados fora. Olha que palavra dura. Deus está falando que vai jogar fezes, esterco na cara dos sacerdotes. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e dei-lhe isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. No capítulo 1 de Malaquias, nós vimos o povo de Israel, ali duvidando do amor de Deus. Eles haviam voltado do cativeiro babilônico, agora eles estavam em Jerusalém, eles agora reconstruíram o templo de Israel, mas eles estavam vivendo ainda embaixo do jugo do Império Persa. Então, diante dessa volta do cativeiro, ao invés deles se alegrarem em Deus, terem prazer e gratidão a Deus por terem saído da Babilônia, não, eles estavam vivendo de forma ingrata, estava havendo uma apatia espiritual no meio deles, e eles estavam duvidando do amor de Deus. Por quê? Porque eles estavam passando dificuldades, eles estavam se comparando aos irmãos do passado, aos seus antepassados, que tinham um templo mais bonito, eram mais ricos, e eles estavam passando dificuldades. Então eles estavam dizendo: olha, Deus não tem nos amado. E Deus está dizendo: não, eu tenho vos amado. Vocês é que são cínicos, estão perguntando aonde eu tenho vos amado. E aí então, diante dessa reclamação de Deus, por causa da apatia e do desprezo de Deus, porque por conta de tudo isso, deles não reconhecer o amor de Deus, eles estavam prestando um culto desagradável a Deus. Eles estavam indo para o culto dizendo: nossa, que canseira, que coisa chata. Eles estavam desprezando o nome de Deus, estavam desonrando a Deus. Eles estavam levando sacrifícios defeituosos, animais doentes, e Deus não estava se agradando daquilo. E Deus então usa o profeta Malaquias para lembrá-los do passado. E ele diz: olha, eu tenho vos amado. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Diante de todos os povos, eu amei Jacó, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês lá atrás. Eu poderia ter escolhido Esaú ou qualquer outro povo, mas eu escolhi vocês, vermes, Jacó. Eu amei vocês. Vocês estão duvidando do meu amor? Vocês estão perguntando: será que Deus nos ama? Essa não é a pergunta de muitos hoje, diante da dor e do sofrimento. Eles reclamam para Deus: será que Deus me ama? Às vezes não fala com os lábios, mas o coração diz, isso. Será que Deus me ama mesmo? Tudo está dando errado na minha vida. A minha vida parece que não vai para frente. Eu olho para o vizinho, eu olho para o ímpio e ele prospera, mas eu não prospero. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus não me ama. Essa era a indagação do povo, e essa continua sendo a indagação de muitos, que às vezes estão dentro de uma igreja, e aí duvidando do amor de Deus. Então Deus ele fala: não, olhem para o passado,
Eu escolhi vocês lá atrás. Se nós olharmos para a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para as boas obras antes da fundação do mundo. Nós já fomos escolhidos por Deus. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, você já era um escolhido. Isso se você é um salvo. Aí Deus ele continua, dizendo, vocês têm me desonrado. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Vocês estão me servindo de qualquer jeito. E aí eles eram cínicos, Aonde, Senhor, nós temos o desonrado? Eram cínicos. Então eles não enxergavam o pecado que estava dentro deles. Por quê? Porque eles não enxergavam o amor a Deus, o amor de Deus por eles. Eles não conseguiam enxergar o amor que Deus tinha por eles. Então por isso eles não enxergavam, eles não enxergavam o seu pecado. Eles eram cínicos. Talvez até enxergavam, mas eles enganavam a si mesmos. Então esse continua sendo o problema de muitos hoje. Não enxergam o amor de Deus, então por isso que servem a Deus de qualquer jeito. Prestam culto a Deus de qualquer forma, desprezam o culto, desprezam a leitura da Bíblia, desprezam a oração, a comunhão, desprezam tudo. Por quê? Porque para eles tudo isso é cansativo, tudo isso é coisa chata. Era o que o povo estava vivendo. Era um povo com um coração ingrato. Um coração ingrato nunca entende, não entendeu ainda o amor de Deus por ele, ou por ela. Quem vive assim de forma ingrata é porque ainda não entendeu do que foi salvo e para onde foi levado através da obra de Cristo. Nós merecíamos a morte e o inferno, mas Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos tirou dessa condenação e também nos colocou no céu. Então nós, diante dessa grande verdade, que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor entregando o seu Filho, nós deveríamos, todos os dias, agradecer a Deus, viver com um coração grato, não viver murmurando, reclamando da vida, reclamando do mundo. Deveríamos glorificar a Deus e saber que a misericórdia dEle está sobre nós. Se estamos respirando nesse exato momento, é porque Ele foi bom conosco. Se não, era para nós termos morrido, era isso que nós merecíamos. Então, nós vemos aqui, essa era a situação do povo de Israel. Hoje, chegamos no capítulo 2. E aí no capítulo 2, agora, Deus, ele começa apontando o pecado do povo, em especial aqui, nesse trecho, o pecado dos sacerdotes. Deus chega a dizer que vai jogar fezes, esterco na cara deles. Não só jogar, vai esfregar. E vai pegar essas fezes, vai pegar essas pessoas, esses sacerdotes, e jogá-los no mesmo lugar aonde era jogado a fezes. Porque o sacerdote, quando ele ia fazer o sacrifício, ele matava o animal, tirava os órgãos internos, e aí, junto com as fezes, era jogado para fora do arraial, e lá era queimado. E ele estava dizendo, olha, eu vou jogar vocês no mesmo lugar das fezes, porque a obra de vocês são fezes, são esterco, e eu vou esfregar esse esterco primeiro na cara de vocês. Olha que palavra dura, mas a palavra de Deus. Deus, então, esse é o primeiro princípio. Deus corrige com vara os seus filhos. Então, verso 1 ele vai dizer, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, ou a vossa descendência, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levado. Então Deus, nesse livro, ele se utiliza de muitas palavras duras. Você lê o livro de Malaquias, a todo momento Deus está mostrando ali o pecado do povo. Mas antes de você dizer que Deus é um Deus malvado, ou um Deus sem misericórdia, você precisa se lembrar do que ele diz no início do livro. Ele diz, eu vos tenho amado, não duvidem do meu amor. Eu escolhi vocês, vocês não mereciam o meu amor, mas mesmo assim eu escolhi vocês, eu vos amo. Então Deus trata aqui de uma maneira dura, mas com o intuito do povo reconhecer os seus pecados e voltarem para Deus, voltarem para o lado certo. Por quê? Porque Deus é Pai,
e Ele é um pai que corrige os filhos que ama. Hebreus 12 é claro ao dizer, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus, Ele é um Deus amoroso, e por Ele ser amoroso, Ele corrige os seus filhos. E outra, se Deus age assim com os seus filhos, isso também deve refletir na minha e na sua vida. Então você que é pai, você também deve exortar o seu filho. Você deve corrigir o seu filho. Ao dizer que muitas pessoas dizem, não, mas não funciona. Vara não funciona, correção não funciona, é necessário apenas conversa. Se você vive dessa maneira, dizendo isso, você está dizendo que Deus é burro. E que você é o inteligente, que você é sábio, você é o esperto, você é mais inteligente do que Deus. É isso que nós estamos dizendo. Isso na verdade é arrogância, é soberba, e Deus odeia isso. Provérbios é claro ao dizer, lá no Provérbios 13, capítulo 13, o que poupa a vara odeia o seu filho, mas o que o ama, esse disciplina desde cedo. Provérbios 23 também vai dizer, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja que a vara, a disciplina, tem um propósito, salvar a alma daquele que você ama, que é o seu filho. Então esse princípio também, ele pode ser aplicado a pastores e igrejas. Pastores e igrejas que não corrigem o povo, não amam o povo. Os que amam vão pregar contra o pecado. Uma igreja que só fala de consolo, de amor, foca só nisso, em finanças, não fala de pecado, é uma igreja que não tem amor. É uma igreja que não ama os membros. Uma igreja que ama, ela fala contra o pecado, ela fala contra o nosso erro. Então nós vemos aqui que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Nós também devemos corrigir os filhos, quem prega, corrige aquele que ama. Esse é um princípio então de Deus. Deus, Ele corrige com vara os seus filhos. Isso então é um atributo de Deus, é uma forma de Deus agir, ao qual nós devemos imitar. Mas lembrando, sempre com o intuito de ganhar a pessoa, de ganhar o filho, de ganhar as pessoas, não de humilhar as pessoas, não de apontar o erro para expor a falha das pessoas para todos. Você se lembra de Noé e seus filhos? Noé se embriagou, e aí um dos filhos foi lá e expôs o pecado do seu pai, foi amaldiçoado. Os outros não, os outros ficaram com temor, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Então eles agiram com sabedoria, já Cã foi amaldiçoado. Então devemos tomar cuidado com a nossa forma de exortar as pessoas, a nossa forma de aplicar então esse princípio de Deus, a correção. Em segundo lugar, todos os crentes são sacerdotes. O verso 1 vai dizer, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E qual que é a origem dos sacerdotes? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão do faraó, e liderado por Moisés, Deus separou o serviço sacerdotal apenas aos filhos de Levi. Então o filho de Levi era um dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. E lá no deserto, Deus, Ele instituiu ali o primeiro sumo sacerdote. E quem foi o primeiro sumo sacerdote? O irmão de Moisés, Arão. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi. Então Arão e seus filhos, eles tinham agora a obrigação de fazer o serviço sacerdotal, de guiar o povo no ensino e guardar, ensinar o povo a guardar os mandamentos. Então eles tinham essa obrigação de conectar o povo de Deus com o próprio Deus. Eles eram encarregados, eles eram os mediadores no Antigo Testamento entre o povo e o Deus de Israel. Muitos sacerdotes, eles fizeram um bom serviço. Houve sacerdotes
que foram um bom exemplo para o povo, mas nem todos. Por exemplo, Nadab e Abiú, eles eram filhos do sumo sacerdote Arão. E eles foram mortos por Deus. Eles apresentaram um fogo estranho, ao qual Deus não havia ordenado. E esse fogo estranho os matou. Deus os matou, usou aquele próprio fogo para os consumir e os matar. Por quê? Porque eles não estavam fazendo o serviço conforme Deus havia ordenado. Aí talvez você pense, né, estamos falando de sacerdote, aqui é a origem dos sacerdotes. Aí talvez você possa pensar, essa palavra hoje é para os pastores, pois são eles que são vocacionados para ensinar e guiar o povo de Deus. Não, essa palavra é para todos os cristãos, para todos os discípulos de Cristo, pois lá em Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o seu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, olha aqui, nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então hoje todo cristão, ele é um sacerdote de Cristo. Então essa palavra é para nós, é para todos, não é só para a liderança, não é só para os pastores. Aliás, isso foi um dos pilares da reforma protestante. Martinho Lutero, ele dizia, ele ensinava a doutrina chamada sacerdócio de todos os crentes, conhecida também como sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina, ela nasceu em resposta direta à heresia católica, que fez uma separação, uma divisão entre o clero, os sacerdotes e os leigos, o povo comum. Então eles diziam que os sacerdotes eram apenas aqueles que faziam parte da liderança da igreja, o clero, aqueles que têm uma herança, que vem lá de Pedro, que foi passada de geração em geração, e eles então eram sacerdotes, e o povo não, o povo era o povo comum. Aí Lutero e os reformadores, eles lutaram contra isso e defenderam, biblicamente, que todos os crentes são sacerdotes de Cristo. Eles diziam que apenas há um mediador entre Deus e os homens, não é o Papa, não são os padres, não é a Igreja Católica, é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, todos nós hoje somos sacerdotes de Deus. E Jesus Cristo, Ele é o sumo e grande sacerdote, como diz lá em Hebreus. Ele é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Então precisamos entender que tudo que a Bíblia fala sobre sacerdote, sobre os levitas, também se aplica a nós hoje. E é muito importante. Porque às vezes você olha, aqui era para o povo lá do Antigo Testamento, para os levitas, hoje não tem mais levita. Então não serve para mim não, tudo ali serve para nós, porque hoje nós somos os sacerdotes de Cristo. Os sacerdotes, eles foram separados para o trabalho de Deus. E repare como era o trabalho do sacerdote. Eles matavam animais. Eles limpavam os animais, depois eles queimavam. Eles tiravam o sangue, colhiam o sangue. Havia muito trabalho. Eles ficavam o dia todo fazendo isso. Havia até revezamento, porque o trabalho era muito. No culto, se você fosse no culto do Antigo Testamento, era como se estivesse como num frigorífico. Ia ter cheiro de animal morto, de sangue, de carne sendo queimada, sangue sendo queimado. Ia ser algo bem parecido com isso. Havia muito trabalho. No Antigo Testamento, o fogo do altar precisava sempre estar aceso. Então, havia necessidade de cortar lenha, havia trabalho. Haviam sacerdotes que eles faziam revezamento para ir colher lenha. Tinha muito trabalho a ser feito. Havia também o trabalho de retirar as cinzas, porque toda hora estava queimando algo, então tinha muitas cinzas. Essas cinzas precisavam ser retiradas e todo dia jogado para fora do templo. Tinha muito trabalho. Então nós vemos que os sacerdotes tinham muito trabalho, isso não mudou. Servir a Deus também dá trabalho. E tem que ser um trabalho que nos leva, que nos remete a sacrifício.
Muitas vezes vai ser difícil, mas nós devemos entender que é para Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós estamos trabalhando para Deus. Hoje eu e você estamos aqui cultuando a Deus, nós estamos num trabalho de adoração, e envolve trabalho, envolve dedicação. Então por isso que o culto a Deus não pode ser oferecido de qualquer maneira. Não pode. Por exemplo, nós não podemos ficar chegando atrasado no culto. Nós não podemos, na hora da adoração, na hora do culto, na hora de glorificar a Deus com os nossos lábios, com todo o nosso ser, nós ficarmos parados, sem reação nenhuma, pensando lá na Copa do Mundo, pensando em um monte de coisa. Não, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, entender que Ele é o Senhor da nossa vida, e os louvores então são para isso. Os irmãos, eles tocam os louvores para nos auxiliar a juntos dedicarmos a nossa adoração a Deus. Tem que ser feito com excelência, porque Deus, ele não se agrada de qualquer coisa. O povo de Israel aqui estava dando qualquer coisa, e Deus estava dizendo: era melhor que nem tivesse culto. O culto de vocês é desprezível. Vocês estão me dando algo que chega como um cheiro horroroso nas minhas narinas. Então nós devemos, desde o início até o fim do culto, devemos estar atentos aos detalhes, atento à palavra de Deus, atento às orações, atento na abertura do culto, atento na hora da adoração, porque o nosso trabalho precisa ser de excelência, porque todos nós somos sacerdotes. E um sacerdote no Antigo Testamento trabalhava muito, tinha que fazer algo com excelência, tinha vários detalhes, havia mínimos detalhes. Todo dia tinha que assar pão. Havia muito trabalho, tinha muita dedicação. E se não fosse feito desse jeito, Deus não se agradava. Então que eu e você possamos sempre oferecer um trabalho a Deus de forma excelente. Em terceiro lugar, todo sacerdote deve honrar o nome de Deus. No verso 2 ele vai dizer: se não ouvirdes e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Então o texto diz que eles estavam desonrando o nome de Deus. Como? Servindo a Deus com desprezo, vivendo em desobediência a Ele, pois trazer animais defeituosos era contrário aos mandamentos de Deus. Então eles estavam vivendo uma vida de desobediência, desprezando Deus no seu trabalho, desprezando Deus no seu coração. Estavam indo para o culto reclamando. Que canseiro, que coisa chata. E Deus então não recebe o culto desses homens. Nós também, nós devemos olhar para o erro deles e não cometer o mesmo erro. Nós temos honrado o nome de Deus com a nossa vida? Com o nosso estilo de vida? Ou nós temos usado o nome de Deus em vão? Aqueles estavam usando o nome de Deus em vão, porque eles não estavam honrando o nome de Deus, e Deus, Ele quer que nós honremos o nome dEle, e nós temos honrado. Por exemplo, no dia do batismo, foi invocado sobre nós o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente anda por aí, por onde os nossos pés pisam, ali nós estamos levando o nome de Deus. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, se você passou pelas águas, todos estão olhando para você, todos estão olhando para nós. E nós temos honrado o nome do nosso Deus, o nome do nosso Pai, diante desse mundo, diante da sociedade, diante dos nossos familiares. As pessoas que convivem com você, elas conseguem ver honras a Deus na sua vida? Ou elas só veem desprezo? Elas nunca veem você honrando a Deus. As pessoas que convivem com você, elas tornam-se pessoas mais honradoras de Deus ou mais desprezadoras de Deus? Precisamos sempre analisar a nossa vida. Porque aqui o texto diz que Deus, Ele vai amaldiçoar esse povo que não honra o nome dEle. Ele diz, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. Deus estava dizendo que ia amaldiçoar tudo na vida deles. A paz contra os inimigos, o sustento, a saúde e tudo mais. Deus estava dizendo, olha, aquilo que eu dou para vocês, porque eu sou o Pai das luzes e toda boa dádiva vem de mim,
eu que abençoo os povos, as pessoas, tudo que eu tenho dado, todas as bênçãos que eu tenho dado a vocês, será amaldiçoada. Eu vou transformar a bênção em maldição. Então Deus, diante da nossa rebeldia, de não querer honrar o nome dEle, de não honrar o seu nome no nosso modo de viver, Deus pode nos amaldiçoar. Deus pode tirar tudo aquilo que Ele tem nos dado. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele dá bênçãos, Ele também retira. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Nada é de nosso mérito, tudo é de Deus. O texto diz ali no verso 3, destruirei também a vossa descendência. Ele não para. Vou jogar esterco na cara de vocês. Vou destruir a descendência de vocês. Eu vou rejeitar. Você se lembra que isso aconteceu na vida do profeta, do sacerdote Eli? O sacerdote Eli não amou a Deus como deveria. Ele amou mais os filhos. Ele não corrigiu os filhos. E aí Deus matou os filhos de Eli e matou Eli. Foram rejeitados. Deus rejeitou a descendência dele. Então nós devemos, sempre estar analisando a nossa vida. Será que eu tenho honrado Deus? Se existe maldição hereditária na vida de algumas pessoas, não é o diabo que amaldiçoa, é o próprio Deus. Êxodo 25 vai dizer: eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso, com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, Deus, Ele é misericordioso, Deus abençoa, mas Deus também, Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa aqueles que querem viver longe dEle, dos seus mandamentos. Isso é sério. E aqui, o nosso pecado não fere só nós, não traz juízo só sobre nós. O nosso pecado também recai sobre as pessoas que nos cercam, sobre os nossos parentes, sobre os nossos filhos. É o que o texto está dizendo. Eu vou destruir a vossa descendência, como o êxodo foi dito, eu vou castigar a 4ª, 3ª geração. O nosso pecado, ele afeta também as pessoas que nos cercam. O nosso pecado é grave. O nosso pecado é grave. Então não pense que Deus, Ele não pode te amaldiçoar por causa de viver desonrando o nome dEle. E aqui o povo era o povo de Deus, não era o ímpio, não eram os pagãos, não eram os idólatras, era o povo de Deus. E Deus está dizendo: eu vou amaldiçoar vocês, que são o meu povo. Deus não fez isso com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus puniu Davi. Ele disse: a espada nunca mais vai se apartar da sua casa por conta do seu pecado de adultério. E houve uma destruição na família de Davi. Um filho abusou de outra filha, o outro filho matou esse que abusou a irmã. Houve confusão, um filho perseguiu Davi, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi, ele sofreu as consequências do seu pecado. Então o pecado é grave, ele desonrou o nome de Deus. Davi, que era para honrar o nome de Deus com a sua vida, desonrou. Então Deus desonrou Davi, viveu desonrado. No verso 3 ainda continua: esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançado fora. Então, como eu disse, quando se sacrificava um animal no templo, os órgãos e as fezes eram lançadas para fora do arraial, e era queimado. Então Deus está dizendo: olha, o local que as fezes é depositado, eu vou mandar vocês para lá também. Vou levar vocês para o mesmo destino do esterco. Então veja que o pecado, a desonra, desperta a ira de Deus. Por isso não podemos brincar de ser crentes. Não podemos brincar de ser cristãos. Quando desprezamos no coração, não obedecendo os seus mandamentos, Ele se ira conosco, mesmo sendo filhos. Você se lembra de Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, é para você circuncidar o seu filho. E aí Moisés, ele fingiu que não ouviu, estava desonrando Deus. Ele sendo líder, ele tinha que dar exemplo. E aí a Bíblia diz que Deus estava procurando Moisés para matá-lo. Deus ia matar Moisés, porque estava desonrando o nome de Deus. Aí a mulher de Moisés entrou em cena, foi lá e circuncidou o menino, e ainda reclamou de Moisés. Você está querendo nos matar? Está querendo matar o seu filho? Então nós vemos que Deus, Ele não aceita desonra. Então veja, o povo não era ímpio, era o povo de Deus.
O povo que havia passado pelo cativeiro babilônico, né, já tinham visto a ira de Deus sobre os seus antepassados, mas mesmo assim andavam desprezando e desonrando o nome de Deus. E você, que é um sacerdote de Cristo, você tem honrado o nome de Deus? Seu estilo de vida glorifica o nome de Deus, honra o nome de Deus ou desonra? Não espere honra da parte de Deus se você vive desonrando o nome dele. Não espere. Espere vara. Espere punição se você vive desonrando o nome dele. No verso 8 vai dizer: mas vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles, por viverem então em desobediência, se tornaram uma pedra de tropeço na vida de muitos. Eles, por viverem uma vida de desonra a Deus, eles fizeram outras pessoas também desonrar a Deus, a tropeçar, né, a viver longe de Deus. Então, se nós vivermos em desobediência a Deus, nós iremos influenciar as pessoas. Nós iremos também levar as pessoas para o mau caminho. Seremos uma pedra de tropeço. Quantas pessoas, às vezes, né, não querem ir numa igreja evangélica porque elas olham para o escândalo, os escândalos que acontecem no meio evangélico. E às vezes pode ser eu e você. Às vezes nós estamos dando um mau exemplo para os de fora. E aí eles olham, ser crente igual esse camarada aí? Não, jamais. Melhor eu ficar aqui em casa mesmo, eu não vou na igreja não. Porque ir lá na igreja, se esse rapaz, essa moça, ela não vejo Deus na vida dela, o que eu vou fazer lá? Nós acabamos sendo uma pedra de tropeço. Eu lembro quando eu era jovem, eu comecei numa igreja, né? E o pessoal lá de perto de casa, os amigos, né? Tinha 17 anos na época. E eu estava até gostando de ir. Só que lá na igreja tinha um pai do amigo meu lá, que ele dava um mau testemunho. E eu olhando para a vida dele, o que ele fazia lá dentro, lá fora, né? Lá dentro ele era uma coisa, lá fora era outra. E aí eu não tinha muito conhecimento, aí eu desanimei. Eu sei que tem minha parcela de culpa, mas ele foi também uma pedra de tropeço para mim. Porque eu dizia para mim, ser igual, ir para a igreja para ficar igual esse homem, o que eu vou fazer? Aí eu parei de ir. Então nós devemos, né, analisar a nossa vida. Aqui Deus está alertando, está exortando, né? Vocês foram pedra de tropeço, vocês fizeram muitos pecarem com o modo de viver, né? O mundo ele olha para nós, os nossos vizinhos, os nossos parentes que não conhecem a Cristo, eles estão de olho em nós. Eles querem ver nós honrando a Deus. Se eles não veem isso, eles jamais irão até Deus. O verso 9 vai dizer: por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Olha, eles estavam desprezando a Deus, e agora Deus vai desprezá-los, vai humilhá-los. O nome de Deus estava sendo desonrado e agora o nome deles iria ser desonrado. Infelizmente, não é isso que nós vemos hoje na nossa nação? Não é isso? Por causa dos falsos pastores que se filtraram na igreja, hoje os pastores são desprezados e humilhados. Antigamente, um pastor ele tinha crédito no comércio. Ele tinha, né? Ele ia lá e conseguia, acho que até um empréstimo no banco, mesmo não tendo carteira assinada, porque tinha prestígio, é um pastor, pode dar crédito para ele. Hoje é o contrário. Hoje, quando alguém chega no banco ou num comércio dizendo, olha, eu sou pastor, a pessoa, ela não dá crédito nenhum. Ela fica um pé atrás, esse daí é caloteiro, esse aí é mentiroso. E não só com os pastores, os crentes hoje. Alguém diz que é crente, a pessoa já fica um pé atrás, já fica com medo de fazer negócio com essa pessoa. Hoje, infelizmente, então, nós vemos que o cenário se parece muito com o que Deus estava prestes a fazer ali em Israel. Hoje, infelizmente, tem um monte de político corrupto aí que se diz pastor. Isso não é o juízo de Deus sobre a nossa nação, sobre o Brasil? Lógico que é. O povo que despreza a Deus, o povo que se diz povo de Deus, os evangélicos, desprezam a Deus, porque eles não querem viver debaixo dos mandamentos de Deus. Eles querem servir a Deus do jeito deles.
E isso então, Deus despreza quem o despreza, né? Deus faz desprezível aqueles que o desprezam. E quarto e último lugar, como ser então um bom sacerdote de Deus? Voltamos ali para o versículo 4. Então eu falei aqui dos juízos, né, das sentenças de Deus. O Deus está dizendo, olha o que eu vou fazer com vocês. Se vocês não se arrependerem, é isso que vai vir sobre as suas vidas. Mas aí Deus, Ele mostra aqui o caminho, né? Como ser um bom sacerdote de Deus. O verso 4 vai dizer, então sabereis que eu vos fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi continue. Diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e paz, e dei-lhe isso para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Como então ser um bom sacerdote de Deus? Em primeiro lugar, aqui o texto é claro, tema o Senhor. Levi temia o Senhor, temeu a Deus. Provérbios vai dizer, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então Deus, Ele é amor, mas nunca esqueça que Ele é fogo consumidor. Não seja um abusador da misericórdia de Deus, não abuse da misericórdia de Deus. Pelo contrário, seja sábio, né? Viva em temor e tremor a Deus como Levi vivia, e Deus se agradou disso, e ele teve paz, vida e paz. Aquele que vive, né, temendo a Deus, ele vai encontrar isso, vida e paz. Aqui, nós vemos na Bíblia, que Deus então, Ele é fogo consumidor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Sempre lembre disso, viva com temor diante dos seus olhos. Você se lembra de Uzá, amigo de Davi? Morreu por querer fazer algo bom. A Arca da Aliança, né, estava sendo levada para Jerusalém, Davi coloca no carro de boi, coisa que Deus não ordenou fazer, e aí o carro de boi começa a balançar, a Arca da Aliança dá de cair, Uzá põe a mão e é fulminado na mesma hora. Deus o consome. Deus matou Ananias e Safira porque mentiram para a igreja, para o Espírito Santo. Deus matou e deixou membros da igreja de Corinto doentes, né? Matou e deixou doentes. Por quê? Porque pessoas estavam tomando a ceia de forma indevida. Deus, no Novo Testamento, Deus estava deixando pessoas doentes e também pessoas estavam morrendo por conta de profanar a ceia. Então Deus, a gente olha na Bíblia, Ele se revela em meio a trovões, lá no deserto, no Sinai. E lá Ele vai dizer o porquê, para que o meu temor esteja no meio de vós. Então, dependendo do que fizermos, Deus pode sim nos amaldiçoar. Deus pode nos castigar. Deus pode sim enviar um câncer no nosso corpo, se nós quisermos viver longe dEle. Deus pode até nos deixar tetraplégicos. Deus pode nos matar. Eu creio que, talvez, muitas pessoas, né, que as pessoas falam, né? Ah, era da igreja, e aí foi para o mundo, começou a cantar uma música secular, aí depois morreu. Será que não era alguém que Deus matou? Alguém que ali era para servir a Deus, glorificar a Deus com a sua vida, e aí seguiu para o outro caminho? Eu tenho que foi Deus que matou. Foi Deus que tirou a vida. Então Deus pode fazer isso conosco. Você se lembra de Sansão? Sansão viveu longe de Deus, desobedecendo a Deus, Deus deixou ele cego. Os inimigos furaram, mas é Deus que usa o inimigo para castigar Sansão. Então Deus pode fazer isso conosco, se nós quisermos, né, insistir em viver longe dele, desobedecendo. Isso eu não estou dizendo que todas as doenças, todos os defeitos, né, que as pessoas têm, as dificuldades, é causa de pecado. Mas muitas vezes pode ser. Muitas vezes pode ser. Então, quer ser um sacerdote, né, que agrade a Deus, um bom sacerdote diante de Deus? Tema o Senhor. Tenha temor diante dos seus olhos. Como também ser um bom sacerdote? Em segundo lugar, aprenda as Escrituras. Olha o que diz o verso 6. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Verso 7. E da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então olha aqui, por que Levi era alguém que agradou a Deus? Porque a lei estava nos seus lábios, o conhecimento, a instrução, era o mensageiro do Senhor.
Então as pessoas, ao conversar conosco, elas conseguem ver nos nossos lábios a palavra de Deus. O que caracteriza as nossas falas? Qual é o assunto mais falado dos nossos lábios? Passamos a semana inteira falando mais do quê? Mais sobre política? Falamos mais sobre futebol? Sobre Copa do Mundo? Filmes, séries, novelas? O que mais sai da nossa boca? É a instrução, é a lei de Deus? Ou são coisas, aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus? O que tem caracterizado a nossa fala, com a esposa? Como que é a nossa fala? A nossa fala ali honra a Deus? Tem instrução? É bíblica a minha fala? Como nós falamos com os filhos? Como nós falamos com o patrão? O patrão, como que fala com o funcionário? A fala, é uma fala de um cristão, de alguém que conhece a palavra de Deus, de alguém que tem instrução, de alguém que aplica justiça no seu falar, ou há injustiça? Levi era um bom sacerdote, porque a instrução estava em sua boca, o conhecimento. Por isso que nós precisamos sempre crescer na graça, no conhecimento. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos, nos aprofundar, examinar as Escrituras, entender a vontade de Deus. E assim nós seremos um bom sacerdote. Em terceiro, como ser um bom sacerdote de Deus? Ande com Deus. É o que ele diz ali, Ele andou comigo, ainda no verso 6, ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Ou seja, Levi falava e Levi andava nos conselhos que ele aprendia, do que ele falava. Ou seja, viva conforme sua fala. Fale da palavra a todos, ensine, pregue, mas o principal, viva conforme a sua fala. E aí então você será um bom sacerdote de Deus. Ande com Deus, viva em obediência. Levi viveu dessa maneira e andou com Deus. Andar com Deus também é a todo tempo você estar orando a Deus, em pensamento, meditando na palavra. Tudo que você vai fazer, você está ali conversando com Deus. Você está ali ligado com Deus, está dirigindo. Deus está no seu pensamento, no seu coração. Você está conversando com as pessoas, Deus está ali junto naquela conversa. Tudo que você vai fazer, você se lembra de Deus. Vai lá varrer o quintal, conversando com Deus. Fazendo o seu trabalho cotidiano, lavando a louça. Deus, está falando com Deus, conversando com Deus. Às vezes nós olhamos para os pentecostais, eles fazem bastante isso. Nesse ponto, muitos estão na nossa frente, que dizemos ser reformados. Mas nós precisamos viver dessa maneira, falando com Deus, conversando com Deus, consultando a Deus, pedindo sabedoria de Deus, que nós possamos ser como Enoque. Enoque andou com Deus. Deus se agradou tanto de Enoque, que ali o levou para si. Andou com Deus, amava Deus, vivia nos mandamentos de Deus. E olha o resultado disso, andar com Deus, obedecendo a Deus, honrando o nome de Deus. O que o texto diz? Desviou muitos da maldade. Então, vivendo em obediência a Deus, honrando o nome de Deus, nós iremos levar salvação, apartar muitos da maldade, da iniquidade. Seremos, ao invés de ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas, nós seremos pessoas que abençoam, pessoas que honram o nome de Cristo. Que eu e você possamos meditar nessa palavra, que eu e você possamos honrar o nome de Cristo, que eu e você possamos ser um bom sacerdote de Cristo, honrando o nome dele com o nosso modo de viver. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a capacitação do Espírito Santo para viver em obediência, para honrar o nome dele. E nós devemos honrar o nome de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. É um dos mandamentos, não é? Às vezes nós dizemos, não pode ficar fazendo piada com o nome de Deus. Isso é desonrar o nome de Deus. Não. O nosso estilo de vida também desonra a Deus, é desonrar o nome de Deus. Porque nós levamos o nome de Cristo. Somos cartas vivas. Então nós precisamos honrar o nome de Deus. Lembre-se, no seu batismo, o dia que você decidiu descer nas águas,
Lá foi dito: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus foi evocado. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você carrega esse nome. Por onde você vai? As pessoas estão de olho em nós. Ali vai um crente. Ali vai um cristão. Então nós devemos honrar o nosso Pai. E se você honrar o seu Pai, pode ter certeza, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Ao invés de você ser amaldiçoado, você vai ser abençoado. Olha a proporção que ele diz: aquele que me desonra, aquele que vive em desobediência, eu vou amaldiçoar a terceira e quarta geração. Mas olha a proporção em relação à bênção. Agora, aquele que me obedece, aquele que me ama, eu não vou abençoar só até a terceira e a quarta geração, não. Eu vou abençoar a milésima geração. Ele será bem sucedido em tudo que for fazer. Eu estarei com ele. Eu abençoarei os filhos, eu abençoarei a família, eu abençoarei os seus negócios, eu abençoarei a vida espiritual. Eu serei com ele em tudo. E mesmo que ele perca tudo como Jó, no final eu vou recompensar. Porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas quando nós entendemos que Ele é bom, que Ele é o nosso Pai, que Ele quer o melhor para nós, nós não iremos viver reclamando de nada. Estou com pouco dinheiro. Deus está no controle. Se você está obedecendo, fazendo a sua parte, descanse. Uma hora ou outra Ele vai enviar o escape. Uma hora ou outra Ele vai usar alguém para te abençoar. Uma hora ou outra Ele vai fazer um milagre na sua vida. E você vai glorificar o nome dEle. Fiquei doente. Está no controle de Deus. Primeiro analise a sua vida. Será que não é pecado? Peça perdão, peça misericórdia. Peça pelo favor dEle. Que Ele pode também curar, perdoar. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por mais um culto, por mais uma noite. Agradecemos mais um dia, Senhor, estar diante da Tua palavra. Senhor, que esta palavra venha trazer transformação, temor do Senhor sobre as nossas vidas, para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, que honre o Teu nome. Sabemos que por nós mesmos não podemos, Senhor, honrar o Teu nome. Nós precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida. Por isso, ó Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, nos dá poder, Senhor. Nos dá poder que vem do alto, nos dá sabedoria para viver uma vida que glorifique o Teu nome, que honre o Teu nome, e assim possamos apartar muitos da iniquidade, trazer muitos para o Teu reino. Nos usa, Senhor. Seja conosco, continua nos abençoando, nos livra, Senhor, de sermos amaldiçoados. É o que eu te peço nesta noite, no nome do Senhor Jesus.